Temos muito que agradecer, meus irmãos. 102 anos que a nossa igreja, a partir da sua organização, em 1923, 102 anos, com muitas lutas, muitas tempestades, muitas oscilações, altos e baixos, nós podemos dizer com certeza, até aqui nos ajudou o Senhor. Temos de ser agradecidos ao Senhor pelas bênçãos, que são incontáveis, amados irmãos, incontáveis. Quantas pessoas ouviram o Evangelho a partir desse povo que aqui está? Quantas pessoas foram abençoadas? Quantos casamentos foram abençoados? Quantas vidas foram transformadas? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Particularmente, sou agradecido a Deus por fazer parte dessa história, ao menos uma pequena parte dessa história, que é tão sublime e que continuará mesmo depois de nós aqui, se o Senhor Jesus não voltar antes. E falando de gratidão particular, sou particularmente agradecido pelo meu professor, reverendo Hermes, ter aceitado o convite e ter podido estar aqui conosco nesta noite. Professor de anos no seminário, na validação e tantas outras oportunidades, e não só professor formal no ambiente escolar, mas professor na vida. Um homem de Deus que, de fato, tem demonstrado aqueles preceitos tão preciosos que nós precisamos ter numa época em que temos tão poucas referências. Conhecimento profundo, correto e prática correta. Que Deus abençoe, reverendo Hermes. Seja bem-vindo. Eu espero não ter que convidá-lo em aniversários, mas o convite está sempre aberto, as portas aqui sempre abertas, não só aqui desse espaço, como dos nossos corações. Seja bem-vindo, reverendo. Deus abençoe. Meus irmãos, para mim é uma grande satisfação estar com vocês nesses 102 anos. Quando eu vim aqui a primeira vez, vocês completavam 54. Eu quero supor que eu vim no colo, mas eu não vim no colo, eu vim pregar. Não façam as contas, por favor, não. É que o tempo passa muito rapidamente. O reverendo Manuel Pérez, nós somos colega de turma, e ele me trouxe aqui uma vez, em 77, quando nós éramos segundo ano de seminário. O reverendo Manuel era um sujeito extremamente culto, em quem eu aprendi tanto, e foi um dos meus grandes amigos no seminário. E hoje pela manhã ele passou uma mensagem: leve um abraço para o reverendo Ellerson. E eu falei: olha, ele deve gostar muito de você, porque ele é secão, o jeitão dele, né? Mistura de italiano com espanhol, me parece. E vocês conhecem bem, creio eu. Meus irmãos, eu estou muito contente com o convite do reverendo Ellerson, voltando aqui. Eu creio que eu estive nos 100 ou 101 anos, eu não tenho, acho que 100 anos da igreja, e aqui me lembra meu tempo de estudante, irmãos que eu conheci aqui, outros que eu vou conhecendo, e aqui faz parte de uma história muito viva da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, uma das primeiras igrejas, vamos dizer assim, né, com 102 anos de existência, e agora nós temos cada vez mais igreja com 100 anos, já que a IPB comemorou 166 anos. E Deus tem levado esta mensagem adiante por meio dos seus servos, e aqui o testemunho do Evangelho tem sido pregado. Eu trago um abraço de uma igreja, a primeira igreja presbiteriana, São Bernardo do Campo, da qual eu tenho honra de ser um dos pastores auxiliares. E junto com essa saudação toda, eu tenho que pedir desculpas a vocês pela questão de data. Eu me confundi com alguma questão, eu teria que ter pregado semana passada, mas ainda bem que essa data restou para mim, e eu estou muito contente de poder ter a chance de corrigir uma falha minha. Eu já pedi perdão ao reverendo Ellerson e agora peço à igreja. Eu desejo que Deus continue a abençoar a todos, como tem feito. Para a nossa exposição nesta noite, eu quero ler com vocês... Esqueci só de uma coisa. Vocês faz um interlúdio para os nossos irmãos voltarem, enquanto abrimos o texto. Pode falar o texto que eles não... O texto é João capítulo 3,
de 16 a 21. Evangelho de João, capítulo 3, de 16 a 21. Meus irmãos, então vamos ler João, capítulo 3, a partir do verso 16, tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Há uma cena que eu gosto bastante, eu brinco com meus alunos, falando para eles falarem para as suas namoradas, sendo sincera, é uma cena quando Rubeu surpreende Julieta e aparece nos seus aposentos, e ela se surpreende porque a sua casa estava com guardas, vigilantes, e ele não poderia chegar até lá. E quando ele aparece, ela lhe pergunta: como é que você chegou aqui? E a resposta dele, de pronto e imediata, foi: os limites de pedra não servem de empecilho para o amor. Pedra, no caso, eram os muros que o impedia de lá chegar. Os limites de pedra não servem de empecilho para o amor. Se alguém quiser citar isso para alguém, ato 2, cena 2, Shakespeare, Romeu e Julieta. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o homem tem um coração de pedra. Após a queda, o homem se distanciou totalmente de Deus. Mas Deus, através da história, tem alcançado o seu povo com o Evangelho, porque os limites de pedra não servem de empecilho para o amor de Deus. E esta é a história da maioria de nós, certamente. Deus quebrou todo o nosso coração empedernido, todos os obstáculos que estavam, para chegar a nós uma mensagem poderosa de transformação, uma mensagem de salvação. E essa mensagem começa na eternidade com o amor de Deus. E eu quero expor esse texto nesta noite sob esta perspectiva, o grandioso amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E nós começamos a observar o grandioso amor de Deus pela sua extensão. Deus amou o mundo. É claro que aqui nós temos uma analogia pequena e ao mesmo tempo grandiosa. Pequena porque o mundo não serve de parâmetro para Deus, mas ao mesmo tempo é grande dentro dos nossos olhos. Enquanto eu pensava sobre isso, eu me lembrei da infância da minha filha e nós conversávamos sobre alguma questão e às vezes eu falava: ó, papai ama você assim, e ela colocava mais. Eu falava assim: eu amo você. E tinha uma hora que eu falava que amava assim. E ela chegava e dizia: pai, eu amo assim, e dava a volta nas costas. É um amor muito pequeno e muito grande. Percebam? O amor era intenso, mas a forma de demonstrar, a forma de dizer, fisicamente era um espaço pequeno. Amor o mundo. O amor de Deus é intenso, ele é extenso, mas não serve de limite. Aqui apenas o mundo. O amor de Deus é um amor infindável, um amor que escapa totalmente à nossa compreensão. E dentro desta perspectiva da extensão do amor de Deus, nós vemos que ele amou o mundo. E isto gera em nós, por vezes, algumas contrariedades, porque nós falamos: Deus amou o mundo ou não amou o mundo?
Nós temos que entender que as Escrituras Sagradas empregam a palavra mundo de forma diferente. Porque diz, Deus amou o mundo. E João chega para nós e fala, filhinhos, não ameis o mundo. Então Deus pode amar o mundo e eu não posso amar o mundo? Como é que é isso? Por que eles estão dizendo? A palavra de Deus nos mostra que o mundo odeia os discípulos de Cristo. E nós vamos observar nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, que mundo universal, mas tem um sentido, primeiro, de que o amor de Deus não se limita aos judeus. E para que os judeus entendessem o amor dele universal, teria que entender que não se restringe ali. Mas agora, quando nós vamos entender a palavra mundo nas Escrituras, vamos descobrir que Deus ama o seu povo espalhado pelo mundo. Não há barreiras geográficas que possam impedir o amor de Deus. Deus tem amado o seu povo ao longo do mundo. E é por isso que a igreja anuncia o evangelho, porque nós não sabemos quem será alcançado pelo amor poderoso de Deus. E assim surgiu esta igreja. E esta igreja tem sido instrumento de bênçãos, levando a mensagem de Deus ao mundo. E esse mundo começa, muitas vezes, dentro da nossa casa. Começa dos nossos vizinhos e se estende. Nós não precisamos pensar no amor de Deus ao mundo como sendo algo apenas transcultural. Eu tenho um amigo que faz um trabalho magnífico, foi seu contemporâneo, eu tenho a impressão, o reverendo Daniel Alves. Sim. Ele faz um trabalho magnífico lá em Canoas. E olha, aqui nós temos uma missão transcultural. Não precisa pensar em outro país. Ele fala, olha, o Sul é algo totalmente diferente. O Sul é um desafio para nós, ele se refere de um modo muito especial ao Rio Grande do Sul. Estamos no Brasil, falamos a mesma língua, mesmo país, porém é uma outra cultura. O amor de Deus se estende ao Sul. O amor de Deus se estende a outros povos. E a palavra de Deus eu não quero ler com vocês, porque ia ficar muito longo, eu cito apenas alguns textos, mas vocês podem depois examinar em casa, de modo especial, João capítulo 6, João capítulo 17, como a palavra mundo é empregada de forma diferente, e como nós vamos entender que a mensagem é para todos. Para todos, o amor de Deus, ele se estende a todos, nós anunciamos a todos, mas a chamada eficaz, poderosa de Deus é para quem ele escolheu. E isto é com Deus, não é conosco, mas Deus amou o mundo. Quando nós vamos em João, capítulo 6, nós vemos no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo esse que vier em qualquer parte do mundo, esse será chamado e será atendido. No verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. No verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando nós vamos em João capítulo 17, podemos ver no verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Reparem, homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E ele diz no verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, eu apenas cito esses poucos versículos como demonstração do conceito de mundo. Mas então, o que João quer dizer quando diz, filhinhos, não ameis o mundo? A ideia de mundo, embora não haja diferença gramatical, é no sentido de estrutura mundana. Deus, em seu amor, ama o seu povo esparramado pelo mundo. E João diz, filhinhos, não ameis o modo de viver mundano. Não ameis a estrutura pecaminosa deste. São conceitos bem diferentes, apesar da palavra ser a mesma. Então, a extensão do amor de Deus é para todo o seu povo esparramado pelo mundo. Mas, ao mesmo tempo, devemos entender que este amor é individualizante. Eu costumo dizer o seguinte,
É fácil amar um grupo, o difícil é amar pessoas. Dizer para um auditório, olha, eu amo vocês, é uma coisa facílima. Eu quero ver amar seu vizinho. Aquele hóspede que levou a sério o convite para voltar quando quiser e se perpetua na sua casa. Já vi que vocês têm experiência. Bom, então, aí sim, a coisa é muito mais complexa. Tirando o aspecto jocoso do hóspede, eu quero dizer que amar pessoas com quem eu me relaciono é muito difícil. E eu não tenho dúvida que também para as pessoas me amarem é a mesma coisa. Agora, amar grupos que eu não tenho envolvimento nenhum, eu amo o Brasil, eu amo vocês, sair numa janela do hotel e dizer, eu amo vocês, meus fãs, é simples. O amor de Deus é um amor que envolve a todo o seu povo e cada um do seu povo. Deus nos conhece pelo nome, Ele nos ama pessoalmente. A relação de Deus conosco é uma relação de um amor pessoal. Deus ama o mundo e o seu amor é grandioso em sua extensão. Mas também esse amor é grandioso em sua profundidade. O texto diz que Ele nos amou de tal maneira. A expressão tal maneira indica um amor em ação em toda a história, na criação, em Belém, no Calvário. Ao longo da história, Deus tem amado o seu povo, Deus tem constituído o seu povo, Deus tem constituído o Israel de Deus, que é a igreja de Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar a miséria do homem, cada vez mais uma distância qualitativa entre Deus e nós, e Deus tem nos amado. Deus nos cria a sua imagem e semelhança, mas a queda nos transtornou. Nós passamos a ser mais uma caricatura do que propriamente a imagem de Deus. Nós não perdemos a imagem de Deus, porque isso indicaria deixar de ser uma pessoa. O que nos torna pessoa é o fato de sermos imagem de Deus. Porém, nós viramos uma imagem deteriorada, uma imagem ofuscada. Então nós vamos observar que esta imagem deteriorada, o homem longe de Deus e cada vez mais entrando num abismo que ele mesmo cava para si, a solução para ele está somente em Cristo. Porque por maiores que sejam nossos pecados, esse texto que nós lemos aqui agora, que repetiu 2 versículos, eu me senti tão confortado, Deus sabe que nós não somos nada. Deus sabe que nós somos pó. Nós nada valemos. Então, o amor de Deus, Ele nos alcança e nos traz para si. E o amor de Deus é um amor sem motivos. Porque quando nós pensamos em amar, nós pensamos em algum motivo. Nós falamos, olha, eu amo muito fulano, eu gosto muito de fulano, ele é uma pessoa boa, atenciosa, etc. Sempre haverá algum motivo. Você poderá não conseguir explicar a totalidade do seu amor, mas você encontra motivos. Quando nós olhamos para Deus e olhamos para nós temos que entender que o amor de Deus não encontra motivos fora dele mesmo para nos amar. Não há em nós uma chama, uma beleza que ele olhou para nós e falou, olha, este aí tem valor, eu vou amar esta pessoa. Às vezes nós, insatisfeitos com este conceito, criamos aquela ideia perigosíssima do valor da alma humana. Olha, Deus olhou para nós e viu o valor em nós. Meus irmãos, se isso fosse assim, o amor de Deus não seria um amor gratuito, seria apenas um amor visionário. É como, mudando o que deve ser mudado, um oleiro, que ele vai lá no time e vê aquele garoto de 10 anos jogando com um tênis e com a chuteira que ele não tem um par de chuteira, e ele fala, olha, esse menino, eu vou investir nele, porque esse menino tem futuro. Então, o oleiro vê nele alguma coisa. Cuidado para não pensar que Deus viu em nós a beleza de nossa alma, a fé que nós poderíamos ter. Não é nada disso. Isso não é uma perspectiva bíblica reformada e, portanto, não é uma perspectiva correta. Então nós vemos que o amor de Deus, ele é grandioso pelo preço que ele paga. Ele diz que ele pagou um alto preço. Ele amou de tal maneira. Paulo resume isso em Romanos 5, dizendo, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E este amor, meus irmãos, que paga um alto preço, vai ser manifestado de forma plena na encarnação.
Paulo fala aos Efésios que Jesus Cristo é o amado. E ele deu o amado por nós. E nós não conseguimos entender bem isso. E quando vamos na carta aos Gálatas, entendemos então que o Pai deu o amado e o Filho também, por nos amar, se entregou. Há uma harmonia de propósito que envolve a morte de Cristo. Este amor é incomensurável. E a Bíblia usa apenas algumas figuras que são verdadeiras, mas figuras que para nós dizem muito, mas ao mesmo tempo são pequenas essas figuras para alcançar a profundidade deste amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou. É isso que Paulo fala, que o Pai não poupou o seu filho, ele se entregou por nós. Vejam que tal amor, que tal condição. E Pedro diz: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Reparem, meus irmãos, a profundidade deste amor. Um amor voluntário. Um amor sem paralelo. Nós não temos paralelo para este amor. As nossas figuras, as nossas analogias são sempre frágeis. Fazemos bem nos ater às figuras que as Escrituras usam para falar da intensidade deste amor. É um amor que não conhece limites. Ele vai aos extremos. Ele, como diz Paulo, não poupou o seu próprio filho. Ele deu por nós. E esta é a mensagem que a igreja leva sobre o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. E assim, muitos de vocês foram alcançados por meio desta igreja, de uma outra denominação, não importa, que pregou o evangelho, e Deus, com o seu poderoso Espírito atuante, chamou eficazmente, como diz aquele hino, vocês ouviram o Salvador dizer: vem descansar em mim, e atenderam a esse chamado. Isso pelo Espírito de Deus. O amor de Deus não nos constrange. O amor de Deus, ele é poderoso para alcançar este objetivo. Então observe, o amor de Deus é extenso, ele é profundo. Isso revela a grandiosidade do amor. Mas eu quero destacar ainda mais um ponto, que esse amor é grandioso em sua perenidade de propósito, ou seja, o amor de Deus é eterno. O amor de Deus é eterno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus antecede ao tempo. Eu faço uma analogia com muito medo, mas acho que as avós vão gostar. Mas não é questão de seus avós gostar, mas se ela procede. E meu risco é amanhã chegar no seminário, já está tudo contagiado lá com essa figura, se não for boa. Eu digo, com uma distância muito grande, tá? Considerando isso, que o amor que eu conheço, mais parecido com o de Deus, mais parecido, embora muito longe, repare muito, muito longe. Não sei se devo falar, viu? É o amor de vó. Por que amor de vó? A avó, reparem, há uma distância enorme, mas a avó, ela ama o neto a partir do momento que a nora, nem vou falar filha, a nora, diz que está grávida. Mas é impressionante. Ela começa a tratar diferente. Não, ela já tratava bem, vamos dizer assim, mas passa a tratar muito melhor, repare, muito melhor. E ela vê, olha, cuidado, e fala com o filho, olha, cuida bem da sua esposa, não deixa ela pegar peso nenhum, olha, não deixa ela fazer isso, olha, você se alimentou hoje, comeu algo direitinho, etc. E é uma coisa interessante, quando as formas começam a mudar, é um carinho muito grande. Se a avó não mudar nesse estágio, minha irmã, desista. Bom, já não tem mais jeito. Mas tirando esse aspecto, as vós mudam, tanto a nora, a sogra, como a mãe. Eu digo deste amor, porque o amor de Deus é eterno. Quando você vai em Romanos 8,
Paulo diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Deus, na eternidade, sem haver nos criado, já nos amava. E por isso nós cantamos o hino: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper ao sol o raio criador. Eu acho que é isso, a letra, manda o Criador, obrigado, manda o Criador. Então observem, Deus não havia criado, Ele já nos amava. Então o amor de Deus é um amor que começa, esse começar entre aspas, na eternidade. Deus, antes de nos criar, já nos amava. E Ele fala por intermédio de Jeremias: com amor eterno eu te amei. E por isso com benignidade te atraí. Deus nos ama eternamente. O amor de Deus, ele não é meramente contemplativo, não é inerte, mas é um amor atuante. E esse amor de Deus, ele é tão poderoso que ele, além de nos amar, nos tirar das trevas, nos alcançar numa condição tal, porque somente um tal amor poderia nos alcançar no estado que nós estávamos. Além dele fazer isto, ele nos capacita a amar. Deixa eu tentar usar uma figura aqui é mais simples. Existem sucessões cronológicas. Você ouve um barulho ali, parece um barulho de um carro batendo no outro, e daqui a pouco houve uma ambulância, ou que você presume ser ambulância. E você fala: olha, foi um acidente, ali teve gente ferida, etc. E na realidade a batida ali, alguém bateu num ferro, e aquele carro não é ambulância nada, é a polícia. Mas você associa, porque uma coisa acontece próxima da outra. É muito comum isso acontecer. Fatos que acontecem próximos e não tem nada a ver um com o outro, mas você relaciona. Isso é muito natural para todos nós, todos nós. Bom, existem elementos que podem ocorrer juntos ou separados, mas eles estarem extremamente ligados, ou intensamente ligados, fica melhor assim. Um é causa do outro. Então, um a gente chama de nexo temporal. Apenas o tempo foi próximo. Outros nós podemos chamar de nexo causal. O que é o nexo causal? É quando um fato determina o outro. O nexo temporal, as crianças usavam muito, né? No meu tempo era assim: comprava um sorvete lá, um acabava primeiro, ficava olhando para o outro e o outro caía. E qual era a conversa? Você olhou para o meu sorvete, mal olhado. O mal olhado existia, mas não foi o que determinou. É só a frouxidão de mão que fez isso. Ou você quis esconder, né? Acabou caindo. Bom, coisas próximas que não tem nada a ver. Coisas próximas ou distantes, mas que uma influencia a outra. Em história isso é muito comum, não vou ilustrar porque não seria o caso. O que eu quero dizer com isso é explicar o que João diz. Olha o que João diz. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Reparem, meus irmãos, o amor de Deus, ele não somente vem antes do nosso, mas é ele que torna o nosso amor possível. Eu posso amar a Deus porque Deus me amou. O amor de Deus é capacitante. É aquilo que Paulo diz: o amor de Deus nos constrange. Deus vem ao nosso encontro, nos ama, nos atrai para si e nos capacita a amar. E esse amor, como eu disse, é eterno e ele nos salva eternamente. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus. E esta é a mensagem do Evangelho, que esta igreja certamente foi organizada a partir daí e tem levado adiante. Uma mensagem de salvação partindo do amor de Deus. O apóstolo diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém poderá nos separar, nem o tempo, nem a eternidade.
altura e profundidade. O maligno não pode nos separar do amor de Deus. Então vejam como o amor de Deus é grandioso, porque ele tem uma duração perene, ele vai de eternidade a eternidade. E assim nós nos reunimos, assim nós cultuamos a Deus, na certeza do amor de Deus. E meus irmãos, como é bom saber que somos amados. Há pessoas que têm dificuldade de expressar isso verbalmente. O que importa é o gesto. Não, o gesto é muito importante, é claro. Mas Deus nos ama, Ele demonstra isso de uma forma apoteótica na cruz, mas Ele diz que nos ama. Uma coisa não invalida a outra. Nós somos amados por Deus. Deus nos garante um amor eterno que ninguém poderá destruir, nem poder separar. Eu concluo, meus irmãos, essa exposição fazendo algumas considerações muito simples. A primeira delas é que o instrumento para nos apropriarmos das bênçãos que Deus tem para nós por meio do seu amor é a fé. A fé é um instrumento que Deus nos dá para que nós recebamos o amor de Deus. E mais, nós demonstramos o nosso amor a Deus com fé e obediência. A obediência é uma declaração nossa de amor a Deus. Nós amamos a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus, por outro lado, é infinito. Pense nas consequências de rejeitar este amor. Um amor infinito que nos cerca por todos os lados. Ao longo da história, Deus tem demonstrado o seu amor para conosco. Rejeitar este amor significa cometer um pecado de consequências infinitas. Como escaparemos nós, diz o escritor de Hebreus, se negligenciarmos tão grande salvação, que é uma expressão do amor de Deus. Então, se alguém não crê em Cristo, ele está em condição pior do que Satanás. A gente não para para pensar nisso. Eu vou repetir. Quem não crê em Cristo está em condição pior do que Satanás. Por quê? Porque Tiago fala que os demônios creem. Os demônios creem e estremecem. Quem não crê é pior do que o demônio, porque o demônio crê. Ele crê intelectualmente, ele não crê salvadoramente, mas crê, ele sabe disso. E nós somos desafiados biblicamente a crer no Senhor Jesus, evidenciando esta fé em amor e obediência. A obediência à palavra, obediência aos mandamentos de nosso Senhor. E esta é a mensagem do Evangelho para que os homens se arrependam dos seus pecados. Recebam o amor de Deus que é tão grande, que é tão profundo, que é tão intenso, e responda com fé, como diz o poeta: agora, Senhor, receba o meu divino amor. Receba o meu, não é divino, corrige? Não. Eu prego, ele corrige. Receba o meu bem. Eu esqueci a palavra do Inário. Precioso, obrigado. Então, receba agora o meu precioso amor, diz o poeta. Eu não me lembro se é o hino 88 ou 260, eu não me lembro qual é. 260, né? Então, receba agora o meu, eu acho que não é precioso não, é humilde amor. Aqui, humilde amor. Receba o meu humilde amor. E esse receber humilde amor não é uma declaração apenas, é um esvaziamento de toda a sensação de autonomia e de valor. É uma declaração de que nós fomos alcançados por este amor e expressamos este amor em fé no Senhor Jesus Cristo, que se materializa essa fé em amor e obediência. Que esta igreja, alcançada por este amor, continue a proclamar esta mensagem de amor e redenção, para que o Deus que ama o mundo, o seu povo no mundo, possa continuar cumprindo o seu propósito eterno. Amém.